nós vamos começar a semana falando de pecuária, falando de margem para o pecuarista, porque a gente sabe da dificuldade que foi 2023. Como foi um ano difícil para o pecuarista brasileiro, não só para permanecer na atividade, fazer o que precisa ser feito, engordar, comercializar, entender, negociar, mas também para se planejar para os próximos ciclos pecuários. Claro, muita dificuldade, prejuízo, então tudo isso é assunto para a gente tratar com o Marcelo Souza, especialista em lucro com engorda de bovinos, que já está conosco na manhã desta segunda-feira. Marcelo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você conosco. Como é que vamos terminando 2023? Com notícias talvez melhores, Marcelo? Bom dia, Carla. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Por aqui está tudo em ordem, graças a Deus. E sim, terminando 2023 com notícias melhores, olhando aí já para essa virada de ciclo que já começou. E tem muita gente já animada, viu, Carla? Tem muita gente já animada e tem muita gente já preocupada também com o preço de reposição, que já começou a subir. E ainda trazendo essa incerteza que a gente viveu no ano de 2023, ou seja, preço de reposição um pouco mais alto, e essa incerteza que a gente viveu do valor da arroba no ano de 2023, ano aí de baixa ainda do ciclo, e isso tudo somado a muitas vezes a dificuldade de passar por um sistema padrão de engorda, de ter um método de chegar num resultado eficiente. Então, nós já temos notícia boa, muita gente já percebeu, e estamos aí entrando nessa nova fase de alta do ciclo pecuário, viu, Carla? E Marcelo, a que a gente pode atribuir essa nova fase de alta? Né? Ela é consistente, ela tem pilares sustentados para continuar e se desenvolver e começar a mudar um pouco o cenário para o pecuarista brasileiro? Olha, cara, quando a gente vai falar sobre isso e entrar na seara da macroeconomia, do consumo interno, enfim, de todas as questões que é claro, né, influenciam aí os preços, isso é um papo muito longo, mas o fato é que nós tivemos muito abate de matriz, então não vai ter bezerro, não vai ter boi aí nos próximos 2 anos, cada vez menos, né? Vai faltar o produto no mercado, faltar o boi, e aí, obviamente, a gente vai ter essa alta de preços. Agora, soma-se a tudo isso, a uma expectativa que a gente está tendo aí de realmente uma demanda mais aquecida e a gente percebe aí interesses aí de outros países, né, na nossa carne e também aí nesse final de ano talvez um mercado interno um pouco mais consistente já. Então o fato é que nós passamos talvez por um dos maiores abates de matrizes aí da história e vai faltar, já está faltando e vai faltar bezerro. Então ainda, mesmo que o pecuarista não consiga enxergar, e eu entendo, é normal isso, quem está na pecuária durante esses anos de fase de baixa, quem está na pecuária há muito tempo, tem a impressão de que não vai dar mais certo, de não conseguir chegar mais no resultado positivo, não conseguir chegar mais no lucro. Ocorre que é sempre assim, sempre tem essas oscilações, sempre tem um ciclo. A pecuária é uma atividade plurianual, então, com base nessas informações, o mais importante mesmo é ter um padrão. O mais importante é ter um método para, através desse método e desse padrão, o pecuarista ter informações suficientes para que ele possa se planejar para os ciclos, para os momentos de alta como esse. É muito bacana a gente falar disso agora, porque a turma começa a ficar animada, mas também se planejar para os momentos de baixa, porque sim, existem estratégias para os dois momentos, e a gente sabe que tem muitos consultores aí, especialistas em mercado, que trazem isso, né, para a gente, mas, por outro lado, sem a questão da eficiência, da produtividade, do padrão de engorda, aí fica difícil mesmo, viu, Carla? E Marcelo, a gente está tendo a oportunidade de fazer planejamento para possíveis momentos de baixa na alta, no momento, né, de notícias mais positivas. Isso é bastante importante. E é preciso que o pecuarista entenda, portanto, que é tão necessário quanto respeitar o ciclo da sua atividade é respeitar o ciclo da sua gestão. E esse planejamento, essa estratégia, ela começa inclusive lá no planejamento correto para a engorda, né? Exato. Hoje, quem trabalha com terminação sempre tem, em geral, o planejamento global da atividade, mas quem trabalha só com terminação e produtor, que ainda não tem uma gestão mais profissional,
Se ele não começa um ciclo entendendo que tipo de animal ele está engordando, qual o ganho de peso que aquele animal vai ter de acordo com um padrão de dieta que ele já conhece. Se ele não tem essas informações, ele fica à mercê da sorte, e eu estou dizendo ainda, considerando só os resultados dentro da porteira, sem falar das variáveis que ele não consegue controlar, ou pelo menos consegue se proteger, mas não consegue controlar. Então, esse planejamento, ele é inicial, ele é uma primeira parte de tudo. Então, por exemplo, existem aí oportunidades de compra de animais ainda hoje, ainda estamos num momento bom para comprar reposição, e esse estudo ele justamente mostra se aquela ideia, se aquele tipo de animal que está disponível por aquele preço vai levar a uma situação de lucro. Isso só acontece quando o pecuarista conhece um sistema de engorda que é padrão, com uma dieta que é padrão, que é capaz de levar a um ganho de peso que é padrão. Esse planejamento é muito importante. Eu tenho visto cada vez mais produtores médios, produtores pequenos, entendendo isso, partindo para esse planejamento e sabe o que acontece no final? Resultado positivo, lucro, ainda em momentos de arroba mais baixa, viu, Carla? E, Marcelo, como é que o pecuarista tem que colocar nesse entendimento, né, nessa busca por essa estratégia, por esse planejamento, monitoramento do mercado de grãos, por exemplo, soja, milho, que são base ali para o seu, né, para a alimentação dos seus animais. Isso precisa estar na conta também. E que momento é esse quando a gente olha para essas relações de troca, para esse momento de formação de custos? Com certeza precisa olhar. Isso é o que a gente chama, né, dos fatores que influenciam, obviamente, os fatores fora da porteira, né, que influenciam, né? Então, esse acompanhamento é importante. O produtor que hoje já entendeu que está numa atividade profissional, ele acompanha através de iniciativas como o próprio Notícias traz, o mercado do boi, está sempre acompanhando o mercado dos grãos. E aí, dentro desse movimento normal de alta de matéria-prima, por exemplo, e alta de boi, ele consegue fazer a sua projeção e talvez até usar um mecanismo de proteção, como, por exemplo, um contrato de compra de uma matéria-prima, como, por exemplo, fazer um hedge. Então, hoje já existem ferramentas e o produtor ele está, assim, cada vez mais olhando para fora da porteira também em diversas regiões do Brasil. Então, resumindo a história, nós temos variáveis que o produtor consegue controlar bem, que são internas, que é eficiência na produção, que é controle no dia a dia dentro da propriedade, e as variáveis que estão fora, que ele precisa olhar também e consegue jogar com essas variáveis. Ou seja, nós passamos um ano de realmente preço muito baixo de arroba. Pior, queda, enfim. Não Sim, vou entrar sim. nesse mérito, mas passamos por um ano muito difícil. Ao mesmo tempo que nós passamos por uma grande oportunidade de preço de milho. E o produtor que está Verdade. capitalizado, né, Carla, que tem um método, o que ele fez? Ele aproveitou, ele usou esse milho. Agora, quando a gente olha numa estratégia mais macro, quem está acompanhando o ciclo pecuário, por exemplo, preparou a fazenda para nesse segundo semestre de 2013, aumentar o seu estoque de arrobas. Assim como lá no começo de 2021, começou a acelerar a terminação, começou a vender mais, reduzir o estoque de arrobas no momento de alta do ciclo pecuário. O que acontece é essa impressão que atrapalha o produtor, Carla, é essa impressão errada. Vamos falar só de preço de arroba. Essa impressão, muitas vezes é uma intuição, é uma coisa que parece óbvia, ou seja, nossa, mercado alto, subindo, 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 2021 vai chegar em 350, não vai, vamos engordar boi, vamos engordar boi. Todo mundo começa a engordar cada vez mais, todo mundo começa a entrar na compra. E Sim. nesse momento, é justamente o momento que está ali atingindo o pico máximo e começa a querer cair. Então, é muito importante esse entendimento. E agora, no final de hoje, vamos pensar nesse segundo semestre, hoje, 2 meses atrás, 3 meses atrás, momentos que cai, 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 quem tem capital, quem tem pasto, quem tem condições, aumentou o estoque de arroba e se preparou aí para ganhar com esse aumento aí que está sendo projetado, que já aconteceu. A semana passada nós tivemos aí um primeiro pico, né, na sexta-feira, já aconteceu e vai acontecer e vai ser muito firme nos próximos 2 anos. Então, é um jogo que entra, claro, o preço da commodity, do milho, que principalmente o milho, né, no caso do gado, e que entra o preço da arroba do boi gordo também. É um jogo que tem que ser, são peças de um quebra-cabeça que o produtor está aprendendo a encaixar, viu, Carla?
É interessante isso, porque, como eu falei, né? A gente tem esses momentos, e não dá mais hoje para o empresário rural, porque não dá mais para a gente falar produtor rural, né, Marcelo? Ele precisa ser um empresário rural para ter uma gestão completa. E, como você pontuou, teve momentos do mercado de milho. E esses momentos precisam ser capturados, precisam ser aproveitados, mas isso precisa estar dentro desse planejamento, dessa gestão que você propõe nos seus treinamentos, nos seus cursos, né? Carla, essa parte do planejamento, aliás, vamos voltar um pouquinho antes falando do empresário rural. Eu gostei desse termo, às vezes o produtor acha que empresário é uma coisa longe. É isso aí mesmo. A fazenda é um business, é um negócio, o sítio, Total. mesmo o sítio, né, Carla? É um negócio, é um business. Então, encarando como um negócio, tem que ter um planejamento, uma conta, uma previsibilidade, uma meta para ser atingida e a forma como chegar nessa meta, nesse objetivo. E isso a gente faz planejando. Eu proponho isso, eu tenho falado muito, né, nos meus podcasts, que a gente faz aí toda semana, de segunda e quinta-feira, às 21h05 da noite. E também essa semana, agora, hoje, aliás, começa o workshop de terminação lucrativa, onde eu trago esse passo a passo para chegar na lucratividade com terminação. Começando, sim, da parte de planejamento, mas hoje eu vou contar uma coisa que muita gente não sabe. Aliás, a grande maioria dos produtores não sabe. A indústria da produção de carne bovina ainda não é muito atenta a isso, que é um inimigo que ataca os confinamentos do Brasil, que causa queda no ganho de peso e problemas no lucro lá no final. Então, é importante fazer o planejamento, é importante estar atento a tudo que vem sendo trazido pela ciência, pelo estudo, toda essa tecnologia que vem para melhorar essa atividade empresarial que é a pecuária de corte, que é o confinamento, Carla. E como é que a gente consegue pensar em driblar essas dificuldades e o produtor ir absorvendo isso não mais como um obstáculo, mas como um entendimento de que esses obstáculos, essas intempéries vão aparecer nesse planejamento dele, Marcelo? Ótima pergunta. O que eu tenho visto que atrapalha o produtor é porque é assim, muito tempo ali, muitas vezes são 2, 3, 4 gerações na atividade pecuária. E isso é louvável, né? Porque realmente é uma vitória, traz um conhecimento importante, traz uma informação importante. Ou seja, o produtor tem o know-how, ele já sabe, ele aprendeu, mas ao mesmo tempo traz um risco. E esse risco, ele é o seguinte: como o mercado muda muito e a carne é uma commodity, ela vai perdendo valor com o passar do tempo. O mais importante é que mesmo quem já faz, quem já sabe fazer, quem já tem lucro, quem já tem lá 1,6 kg de ganho de peso por dia, quem já consegue fechar e com resultado positivo, mesmo esses pecuaristas têm que estar atentos às pequenas mudanças, que a gente chama aí de ganhos marginais. Porque os desafios do confinamento é uma atividade complexa, influenciada por muitas variáveis. Acontece que hoje a gente consegue fazer de uma forma mais simples do que se fazia ou se faz há tantos anos, desde que o primeiro confinamento começou no Brasil. E muitas vezes esse saber do produtor, e é louvável e é positivo, ele pode atrapalhar porque ele acha que ali ele já sabe tudo, e a partir do momento que ele se fecha para o conhecimento novo, e a margem vai ficando mais espremida para o mercado, pode ser que ele comece a entrar numa zona de baixa lucratividade ou até prejuízo. E pode ser que ele precise investir mais recurso próprio ou mais recurso de fora no negócio, porque ele gosta, porque ele é uma paixão. E se ele ficar influenciado pelas notícias negativas aí do mercado, de cenário político, etc, 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 aí ele acha que tem que parar. Então, o grande risco hoje é quem já faz não entender que sempre dá para melhorar um pouquinho. Sempre tem os pontos de melhoria, sempre tem formas de vencer esses desafios que acontecem no dia a dia dos confinamentos, Carla. Marcelo, para quem quer aprender mais contigo e saber como driblar esses desafios do confinamento e garantir, né, principalmente bom planejamento, gestão e lucro com a engorda,
como é que pode chegar até os seus treinamentos, até os seus conteúdos, Marcelo? Carla, a gente trabalha da seguinte forma. Eu tenho um canal no YouTube, mas e no Instagram e no Facebook. A gente trabalha nas 3 redes sociais. O Instagram é o @confinamento com lucro e o YouTube também. O canal é o Confinamento com Lucro. E todas as semanas eu faço edições ao vivo, com exceção, por exemplo, dessa semana, que a gente está com um workshop e aí é um evento ao vivo de 3 dias, onde eu converso e falo realmente esse caminho, esse passo a passo para essa terminação lucrativa. Então, existem as iniciativas que são todas as semanas, existem vídeos curtos que são dicas, existem posts com informações técnicas que estão ali de forma sequencial dentro do perfil do Instagram. Então, o produtor que está buscando inovação, que está buscando conhecimento, ele entra lá nos canais e vai tendo várias pílulas de conhecimento. Depois também tem os podcasts, que são conteúdos mais densos, e muitas vezes eu chamo os produtores para entrar, para participar, para tirar dúvida. Eu também organizo esses eventos, que são eventos semanais, e algumas vezes por ano. E, eventualmente, claro, eu tenho um programa. Esse programa é um programa de treinamento, que a pessoa orientação, tem a minha recomendação ali, de acordo com a realidade da região dele. Enfim, hoje, Carla, com o advento da informação, das redes sociais, ficou muito fácil passar informação boa, ficou muito fácil fazer com que essa informação ela tenha, assim, realmente uma capilaridade aí no nosso país. Eu sei, eu acredito que o nosso país vai ser, já é o segundo maior exportador, vai ser aí o maior produtor de carne do mundo, e eu tenho certeza que o agronegócio, e no nosso caso representado pela pecuária, é um dos motores importantes da nossa economia, vai contribuir demais com o crescimento do nosso país, e o que eu estou fazendo é ajudar muitos produtores de vários tamanhos a conseguir o lucro na propriedade deles, e com isso poder crescer na propriedade, poder deixar um legado, aí poder ajudar o país e deixar um legado para as próximas gerações, com toda essa vocação de terra, com toda essa vocação de boi, essa vocação de carne, e essa vocação de agricultura, que é muito bem traduzida aí por iniciativas tão louváveis como Notícias Agrícolas, como esse portal. Enfim, são várias iniciativas que corroboram aí, que colaboram para o crescimento do agronegócio no Brasil. Então, hoje a gente tem essa facilidade de levar informação gratuita pela internet, e tem também formas de assessoria, de consultoria online e mistas, que conseguem ajudar muito o produtor. Hoje, Carla, o produtor, o empresário, né? Vou usar a sua palavra, o empresário hoje que quer, consegue, Carla. Você sabe, Marcelo, que eu tive acompanhando o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas desse ano, de 2023, acabou sexta-feira, e uma das palestras mais aguardadas, e naturalmente que entregou todas, né, as nossas expectativas, superou as nossas expectativas, como sempre acontece, foi do Marcelo Prado, o CEO da M Prado Consultoria, uma das principais referências de consultorias para o nosso agro, e ele falava justamente sobre competitividade. Eu acabei de publicar essa matéria no Notícias Agrícolas, como nós teremos que ser competitivos a preços que ele chamou, Marcelo, de normais, porque nos últimos 2, 3 anos nós tivemos preços que garantiram margens muito fora da curva, né, muito distante para bem da normalidade, que agora nós vamos ter que garantir a proteção da nossa rentabilidade, vamos ter que garantir essa rentabilidade e a nossa competitividade num cenário diferente, num cenário de preços, abre aspas, normais, fecha aspas. Isso por quê? Porque a gente tem um crescimento da economia um pouco mais contido, né? Uma certa desaceleração, embora ainda estejamos crescendo, tanto no Brasil quanto olhando para a economia global. E o que equilibra naturalmente essa balança é uma oferta de alimentos que vai crescer cerca de 1% ao ano, enquanto a demanda por alimentos vai crescer cerca de 1,3%. Então passa muito perto dessa situação que você está falando sobre a garantia da competitividade e desse papel que o país tem, o Brasil, em garantir essa oferta maior de alimentos, incluindo carne bovina, né? Com certeza. E nós estamos assim no momento da pecuária que a agricultura já passou, né? Que é ganho em produtividade. A gente vem conseguindo isso, já não é de hoje. E se o Brasil consegue hoje chegar nos níveis de produtividade americano, a nossa produção de carne mais que dobra, correlacionando o número de cabeças do rebanho do Brasil com o número de cabeças do rebanho dos Estados Unidos e o número de
equivalente de carcaça produzido lá e produzido aqui. Então, nós temos um espaço enorme, nós temos muita pastagem para ser trabalhada, para melhorar, muitas formas, inclusive, de melhorar a produtividade a pasto. Nós temos aí tecnologias de garantir um padrão de engorda, não tem mais aquela incerteza, aquele medo, vai dar ganho de peso, não vai, vai dar consumo, não vai dar lucro, não vai. Hoje em dia não tem mais essa dúvida. A gente já sabe como fazer o padrão de acordo com um sistema de engorda, um sistema de dieta diferente e que garante aí previsibilidade. Então, são situações muito importantes, tanto considerando a fase de cria e recria, quanto considerando a fase de engorda, que vão aí colaborar para esse ganho de produtividade. E você disse, né, aumenta a demanda, diminui, enfim, preço sobe, desce, aquece, desaquece, tudo isso é normal, é cíclico, né? E ocorre que dentro desse ciclo, o ganho de eficiência sempre é bem-vindo. Então, o que eu considero mais importante hoje, o empresário da pecuária é querer fazer melhor, sempre. Tinha um sargento lá, um tenente lá no exército que eu fiz, que ele falava assim, combatente, tá bom, mas pode ser melhor. E É essa é uma verdade. frase, não é? Ou sempre. Nós sempre podemos ser melhores, né, Marcelo? Sempre. É isso aí. Com Mas, certeza essa busca ela é cada vez mais aí presente também sim. do lado dos produtores. Eu converso com muita gente aí nos podcasts. A gente tem um sistema de enviar informações. Nos últimos 2 meses nós enviamos aí conteúdos com informações para mais de 2 milhões de espectadores aí, de internautas aí que acessam os nossos conteúdos. Então, hoje o Brasil tem muita ferramenta, hoje o Brasil tem muitas condições, tem muitas pessoas fazendo acontecer, tem muitos técnicos com iniciativas boas. Nós estamos num caminho sem volta, Carla, de crescimento e de progresso. Ainda bem, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo, te agradeço muito pela companhia. Excelente forma da gente começar a nossa semana contigo aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem um comentário aqui da Ana Cláudia Nascimento que está dizendo assim, viu, Marcelo? Bom dia, Carla. Bom dia, Marcelo. Pouca pastagem, chuva insuficiente e menos bois confinados. Atenção ao clima também, né? Com certeza, com certeza. E aí, a gente tem que trazer uma informação que sai um pouco da questão da engorda, mas a questão do manejo de pastagem. Por quê? Hoje a gente já consegue ter estratégias, por exemplo, de fazer um manejo rotacionado para entender um pouco, para prevenir um pouco problemas quando sim falta água. Mas, acima de tudo, uma das coisas mais importantes para o pecuarista que faz ciclo completo é sempre estar olhando a estratégia da entre-safra, como que vai passar a seca. Lá na Europa, a gente tem neve. No Brasil, a gente não tem neve, a gente tem seca. Então, se você vai num confinamento americano, uma fazenda americana, onde tem neve, nos estados que neve, então existe lá uma produção de volumoso que ela é feita durante o ano, na época das águas, e está lá armazenada, guardada para situações de emergência. Então, essa questão da estratégia de uma fazenda para passar pelo período da seca, a estratégia de entre-safra, é muito importante, está cada vez mais no radar do produtor, que muitas vezes já tem aí equipamento, está fazendo feno, está guardando feno, que muitas vezes guarda, também conserva volumoso na forma de silagem, ou seja, de acordo com a característica de cada propriedade ou de cada forrageira e também a vocação de cada produtor, o tipo de equipamento que ele tem, ele opta por uma estratégia para ter forragem para seca. E utilizando o manejo rotacionado de pastagem de uma forma bacana, por exemplo, deixando aí os animais 3, 4 dias em cada parcela, fazendo um sistema firme mesmo de rotação, instalando isso com um custo bacana aí com uso de cercas elétricas, enfim, tem uma tecnologia pronta, formada para intensificar, para se proteger desses momentos. Eu tive numa fazenda, aliás, são várias fazendas que a gente anda, mas eu tive numa fazenda padrão aí a semana retrasada, acho que foi há 3 semanas atrás, e sim, numa região que não estava ainda chovendo como precisava, porém tinha massa, tinha pasto em todos os pastos, uma fazenda de 13 mil cabeças, quer dizer, um volume considerável de gado, que já faz essa estratégia. Então, para a nossa ouvinte, sim, é muito importante, tem que considerar a possibilidade de chover pouco, porque não é assim, será que vai chover pouco esse ano? É assim,
Quando que a gente vai passar por uma estiagem maior? Sempre vai ter, só nos resta aí estar preparado para isso, viu, Carla? É verdade. Marcelo, mais uma vez eu te agradeço pela companhia. Seja sempre bem-vindo. O Bom Dia Agronegócio está sempre de portas abertas para ti. Obrigada mais uma vez. Boa semana e bom trabalho para você, meu amigo. Até mais. Maravilha, Carla. Um bom dia para você. Muito obrigado e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Um abração. Obrigada. Um abraço para você também.